Como fazer um júri simulado. Embora este vídeo tenha sido preparado para uma escola específica, a Escola Domingos Chaves, este vídeo, esse material pode ser utilizado por qualquer pessoa e por qualquer escola ou qualquer faculdade que tiver interesse de utilizar as mesmas diretrizes, inclusive pode utilizar até mesmo o nosso PDF, que é uma apostila que basta fazer contato que a gente disponibiliza com um resumo do caso, com as falas ou os assuntos que cada parte ou cada testemunha pode saber. É recomendado que tenha 3 testemunhas de acusação e 3 testemunhas de defesa. Tudo aqui é apenas recomendado, pode ter algumas variações. É recomendado que tenha 2 ou 3 advogados de defesa e 2 ou 3 alunos que vão representar o órgão de acusação, ou seja, o Ministério Público, ou seja, serão os promotores. O procedimento é muito simples para o juiz presidir. Lembrando que no tribunal do júri, ele é um procedimento diferente do procedimento de outros processos, como por exemplo de um furto ou de um tráfico, em que nesses outros processos estaria presente o juiz, o acusado com o seu advogado e o promotor. E quem dá a decisão nesses outros casos é o juiz quem dá a decisão. Mas no tribunal do júri, ele é destinado para crimes dolosos contra a vida. E quem vai fazer o julgamento, se condena ou absolve o réu, serão os jurados, os 7 jurados. Então é preciso também preparar quem vão ser os 7 jurados para dar a decisão final após uma votação. O procedimento, então, é mais ou menos da seguinte forma. Primeiramente, neste procedimento do plenário, assim é chamado, plenário é o local onde vai acontecer o júri. Tem que se organizar de forma que no centro fique o juiz, de forma que nas laterais fiquem defesa e acusação, de preferência em mesas separadas, e na outra lateral oposta, que fique os 7 jurados. No meio, na frente do juiz, é recomendado que fique tanto o espaço ali para os debates e também uma cadeira ali para ouvir as partes. E, inclusive, depois que todos já estiverem nos seus lugares, o início do tribunal do júri, logo após o juiz já ter explicado que ele está ali apenas para presidir, mas que as pessoas que darão a decisão serão os jurados, o juiz declara então que será dado início. E ele vai chamar, primeiramente, lembrando que o nosso júri simulado ele é tudo reduzido, até porque a ideia é que o tempo do júri demore entre 50 minutos e 2 horas, é um tempo razoável, diferente de um júri normal que geralmente demora um dia, alguns casos demoram 2, 3 dias ou até mais. Mas neste modelo de júri simulado, para durar de 50 minutos a 2 horas, é recomendado que se faça tudo de forma reduzida, ou seja, o juiz vai dar início, vai começar ouvindo as testemunhas. Então ele vai chamar a primeira testemunha, por favor, se dirija ao plenário. A testemunha, ela tem que ser primeiro testemunha de acusação. Isso é um direito da defesa. As testemunhas de defesa, elas serão sempre as últimas a serem ouvidas. Então, primeiro são chamadas as testemunhas de acusação. Num júri normal seria de até 5 testemunhas, mas para o júri simulado é bobeira ter muita testemunha, porque fica até cansativo, é difícil em um júri simulado cada testemunha falar algum assunto diferente. Então, a testemunha de acusação vai sentar ali na cadeira e o juiz vai dar a palavra ao promotor para que faça as perguntas e depois vai dar a palavra para o advogado para que faça as perguntas. Como terão 1, 2, 3 promotores ou advogados, na vez da fala da promotoria, é permitido que levantem os 3 e os 3 se dividam para fazer as perguntas. A mesma coisa para os advogados. Lembrando que no júri real não existe um tempo limite para ouvir as testemunhas, mas em um júri simulado é recomendado que coloque sim um limite. Se a ideia é terminar em 50 minutos, é preciso que coloque um limite de 3 minutos para acontecer a oitiva daquela testemunha. 3 minutos para acusação e 3 minutos para defesa. Se for para durar entre 50 minutos e 2 horas, aí pode dar um tempinho a mais e dar 5 minutos, como regra, para que aquelas testemunhas possam ser ouvidas pela acusação e também questionadas pela defesa. E assim vai. O juiz vai chamar a primeira, depois a segunda, depois a terceira, depois vai chamar as testemunhas de defesa da mesma forma, a primeira, a segunda e a terceira. Uma recomendação que acontece no júri real, é interessante perguntar nesse júri simulado,
qual é o nome, né? Qual é a qualificação, ou seja, o nome e a profissão da pessoa, acho que já basta para o júri simulado, e perguntar se é amigo íntimo ou inimigo capital, seja da vítima, seja da pessoa que está sendo ali acusada, geralmente do réu. Se a pessoa for amiga íntima ou inimiga capital, não tem problema, pode ouvir sim, mas tem que avisar, olha, então a senhora ou o senhor, né, a senhora testemunha, está sendo ouvida como informante. Ou, se não for, não tiver nenhum tipo de parentesco, ou amizade íntima ou capital, a pessoa vai ser, então, ouvida como testemunha. Tá legal? Depois de ouvidas, então, as testemunhas de acusação e as testemunhas de defesa, passa-se a oitiva ao depoimento pessoal do réu. Você pede para o réu se sentar ali na frente e o Ministério Público vai fazer algumas perguntas e depois a defesa vai fazer algumas perguntas. Se o juiz quiser fazer alguma pergunta, ele pode fazer também. Só tem que tomar cuidado, porque ele está ali apenas para manter a ordem e dirimir algumas dúvidas. Então, ele tem que tomar cuidado para não fazer uma pergunta muito tendenciosa, que esteja ajudando a acusação ou que esteja ajudando a defesa. Depois de ouvido, colhido o depoimento do réu, o juiz vai pedir para o réu voltar para o seu lugar e vai dar início aos debates orais. Como regra, é interessante colocar um tempo de 10 minutos para a acusação, que é quem vai iniciar o debate. Detalhe, tanto o promotor como o advogado, ele deve sempre se dirigir aos jurados. É uma regra? Não é. Mas é normal, porque são jurados que estão ali sendo convencidos. O juiz está apenas conduzindo aquele plenário. Então o juiz dá 10 minutos para a acusação, e aí pode somente um promotor falar, os três podem se dividir naquele tempo. É bacana, quando estiver faltando mais ou menos 1 minuto, o juiz apenas fale assim, 1 minuto, para que a pessoa saiba que está acabando o tempo, e depois dar mais 10 minutos para a defesa. Se tiver mais tempo, por exemplo, tiver até 2 horas para fazer esse júri, pode ser combinado com as partes, a defesa e a acusação, a fazer uma réplica e uma tréplica. Como que funciona? No exemplo sem réplica e sem tréplica, apenas promotores falam por 10 minutos e depois a defesa fala por mais 10 minutos. Isso sem réplica e sem tréplica. Se quiser combinar para colocar réplica e tréplica, funciona assim. Depois que o promotor fala, o advogado fala, e aí é perguntado para o promotor, senhor promotor, o senhor quer fazer a réplica? Aí ele vai falar de novo. Aí é recomendado colocar um prazo mais curto de 5 minutos. Se o promotor fizer a réplica, aí os advogados podem fazer a tréplica e também falarem pelo mesmo tempo. Lembrando de um detalhe, que isso inclusive vale para um júri real. Se o promotor não quiser fazer a réplica, depois o advogado não pode fazer a tréplica. Isso costuma ser até estratégia. Às vezes a defesa esqueceu de falar alguma coisa e o promotor, para sacanear, para surpreender, ele deixa de usar a réplica dele para deixar o advogado lá sem ter mais o direito de falar. Pois bem, se a ideia for fazer um júri simulado mais reduzido, né, de 50 minutos, é bom delimitar aí um máximo de 5 minutos para acusação e defesa falar. Depois de feito, então, os debates orais, que considero eu que é a parte mais interessante do júri, quando os representantes vão fazer a sustentação, né, vão poder fazer a defesa ali ou a acusação do cliente. Depois de terminada essa fase, o juiz fala que encerrou a fase de debates e ele diz, agora vamos iniciar a parte de votação. Ele vai pegar uma caixa ou um saco improvisado, alguma coisa fechada, com uma entrada para que os jurados coloquem as cédulas. Ele vai pedir para os oficiais de justiça, se tiverem, né, personagens ali para representar os oficiais de justiça, para os oficiais de justiça passarem aquela caixa e o juiz vai perguntar, senhores jurados, os senhores entendem por condenar o acusado que aqui se encontra pelo crime que ele está sendo denunciado? Aí os jurados vão colocar as cédulas, eles vão receber uma cédula escrito sim e uma cédula escrito não. Se ele acha que tem que condenar, ele coloca a cédula de sim e fica com a cédula de não na mão. E assim por diante até chegar ao 7º jurado. O oficial de justiça entrega a caixa para o juiz, que vai tirando de 1 em 1 aqueles votos. Então ele vai, por exemplo, abrir a primeira cédula, vamos supor que a resposta é não, ou seja, por enquanto o acusado está sendo absolvido. E aí ele vai tirando de 1 em 1. Quando chegar em 4 votos, não é mais possível empatar ou superar, né? Porque são apenas 7 jurados. Então, quando chegar no 4º voto, positivo ou negativo, no júri real, o juiz ele tem que encerrar ali a votação, para que ninguém possa ter certeza de qual foi o voto dos jurados. Porque pensa bem, às vezes o familiar do réu pode ficar um pouco furioso,
ou o familiar da vítima também pode querer fazer alguma represália. Mas como aqui é um júri simulado, a ideia, na minha opinião, é que todos os votos sejam mostrados para que seja possível fazer uma análise ali de quais foram os motivos de votação dos jurados e quais foram os argumentos utilizados pelas partes. Perfeito, pessoal? Então, essas são as regras básicas. Vejam que é muito simples fazer um júri simulado. É claro que um júri real demoraria muito mais, teria muitos outros detalhes, mas como regra, estes são os detalhes de um júri simulado. Para os alunos da Escola Domingos Chaves, eu desejo boa sorte para a acusação e para a defesa, tenho certeza que será um ótimo júri. E para outras pessoas que eventualmente assistirem esse vídeo, eu fico à disposição para discutir ou para compartilhar o material que a gente preparou de um júri simulado. Tá legal? Portanto, fico à disposição e peço que, ainda que o objetivo desse vídeo é apenas para instruir, mas curtam o vídeo, compartilhem com outras pessoas que talvez algum professor de escola ou de faculdade possa querer utilizar esse mesmo material. Tá legal? Muito obrigado, até mais, abraço.